ela causa menos saciedade no paciente, fazendo, por consequência, ele comer mais. Então, o paciente obeso, ele tem esse desequilíbrio da microbiota dele, tanto fazendo ele comer mais, como aumentando as bactérias inflamatórias do intestino. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo. Vamos começar o nosso podcast Além do Jaleco. Primeiro episódio de muitos que vão acontecer nesse grupo de amigos, 5 pessoas incríveis que se conheceram em 2023 num congresso americano que chama ABG, um dos principais congressos de doença inflamatória intestinal, e desde então nunca mais nos largamos. Dessas nossas reuniões, surgiu a oportunidade de fazer um podcast para levar conteúdo de relevância para você, mais informação, novidades, tratamento, modernidades, estatísticas, e surgiu o podcast Além do Jaleco. Hoje nós vamos ter o primeiro episódio, falamos tudo sobre doença inflamatória intestinal. Doença de Crohn, retocolite, vamos explorar sintomas, diagnósticos, tratamentos, novas medicações que estão surgindo, tudo para levar conteúdo para vocês. E agora eu vou apresentar nossos queridos colegas aqui de profissão e amigos. Eu sou Vanessa Prado, cirurgiã do aparelho digestivo e coloproctologista, membro da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Doutora Patrícia Naufal, médica especialista em gastroenterologia e endoscopista. Doutor André Aguiar, médico gastroenterologista. Doutor Sandro Loureiro, cirurgião geral do aparelho digestivo proctologista e membro da Sociedade de Coloproctologia. E doutor Roberto Zanaga, membro do GDIB e especialista, membro da coloproctologia e cirurgião geral. Várias funções, doutor Roberto. Vamos lá dar início ao nosso podcast. Vamos começar falando a respeito da definição de doença inflamatória intestinal. Então, o que é a doença inflamatória? E eu chamo para responder esse começo aí do nosso podcast, doutor Sandro. Sandro, explica para a gente o que é a doença, quais são as diferenças. Doutor André, na sequência, vai falar um pouco mais de doença de Crohn, retocolite. Explica para a gente um pouquinho. Então, as doenças inflamatórias intestinais são doenças crônicas que a gente ainda não tem uma etiologia definida, e essas doenças são caracterizadas por uma resposta exagerada do sistema imunológico do paciente. Então, geralmente, a gente não sabe realmente o que desencadeia, mas está associado também não só à questão genética, mas à questão de interação com a microbiota, interação com a alimentação. Tá? E elas são caracterizadas basicamente por períodos de remissão e períodos de intensa atividade. Né? A gente tem as principais doenças inflamatórias intestinais, são as doenças retocolite e a doença de Crohn. Né? Elas apresentam alguns tipos de características que as diferenciam, entre elas, por exemplo, a retocolite é uma doença que costuma acometer o cólon. Né? Então, assim, acomete geralmente a mucosa, geralmente é uma doença ascendente, então ela tem que começar do final para cima, e ela basicamente, ela acomete realmente o cólon, né? Diferente da doença de Crohn, que aí o André vai poder explicar agora. Sim, sem dúvida. A doença de Crohn é a doença segunda mais comum das doenças inflamatórias intestinais. A retocolite ela é mais frequente que a doença de Crohn. Elas são muito parecidas, mas tem nuances aí bem importantes para a gente relatar de que como a gente diferenciar uma da outra, principalmente quando o paciente chega na consulta, né? Na primeira queixa, na anamnese, já consegue trabalhar antes da endoscopia, da colonoscopia, da enterotomografia, já pensar na diferenciação pelo que o paciente disse. Ela é uma doença que não acomete somente o cólon, como disse o Sandro, o intestino grosso. Ela é uma doença que acomete todo o trato digestivo,
Então, ela pode estar na boca, no esôfago, no estômago, no intestino e no ânus. E tem algumas outras diferenças, além dela cometer várias áreas, é que ela é uma doença que ela atinge todas as camadas do intestino. Em outro momento, a gente pode explicar um pouco mais isso, mas a doença retocolite ulcerativa, ela comete só a camada superficial do intestino, enquanto a doença de Crohn acomete todas as camadas do intestino. Em relação ao paciente, que eu falei quando ele chega, é a queixa dele, né? Então, ele vai chegar dizendo que tem diarreia líquida, com sangue, com muco, com catarrinho e com dor. Na hora que ele evacuar, a gente pensa logo primeiro em retocolite. Se o paciente chegar, tem o diarreia, mas às vezes não tem o diarreia. Tem uma dor localizada, geralmente ele refere à localização da dor, perda de peso, anemia. Então isso já dá para a gente uma direção em relação a o que é a doença de Crohn e a retocolite naquele primeiro momento com o paciente. Existe algum fator genético envolvido nessa questão da doença inflamatória? Sim, sim. Existem vários fatores genéticos, né? Hoje já foram mapeados mais de 53 genes correlacionados à doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Lógico que se a gente se estender nesse assunto, a gente ficaria o tempo inteiro falando sobre isso. Sim. Mas o fator genético está correlacionado, existe e já foi comprovado. Mas existem algumas coisas, né, que a gente tem que alertar, que não necessariamente quem tem doença de Crohn vai ter um filho com doença de Crohn ou retocolite ulcerativa. Então, é muito importante saber se há uma predisposição na família, na história familiar desse paciente, né? Sim. Se alguém na família já teve doença de Crohn ou não, retocolite ou não, para a gente caracterizar o fator genético. E aí, André, eu queria até passar a bola para você sobre esses fatores, como são comuns na nossa prática do dia a dia. Diz aí, você não concorda comigo? Concordo, sim. Os fatores genéticos são importantíssimos. A gente só tem que pensar que não tem nada definido que a doença de Crohn, ou a retocolite, principalmente a doença de Crohn, tenha características hereditárias. Porque a gente tem pacientes que têm caso da família, né? O pai, a mãe, irmão, e o paciente não tem, e vice-versa. O primeiro paciente daquela família que surgiu. Mas tem que ficar atento a investigar os fatores genéticos, sem dúvida. Caracterizar que não necessariamente tem que ter genética, mas se tiver, é muito importante investigar os filhos e parentes. Perfeito. André, tem cura a doença inflamatória? A doença inflamatória, ela tem controle. A doença bem controlada, com bom profissional, com medicamentos apropriados, no tempo certo, a medicação correta, alimentação, mudança de estilo de vida, vai viver muito bem, como outras doenças crônicas, né? O paciente que tem doença na tireoide toma remédio a vida inteira, o diabético vai tomar remédio a vida inteira, e o paciente que tem doença inflamatória intestinal, como o Crohn e retocolite, vai tomar remédio a vida inteira, mas não tem cura. Paty, conta um pouquinho pra gente a respeito do que o estresse e a obesidade, que hoje a gente fala, né, nesse meio, do quanto o organismo é inflamado, desse processo de inflamação celular, interfere ou aumenta o risco aí de se desenvolver esse processo inflamatório. Hoje em dia, isso é um tema bem importante porque vem mudando muito o perfil do paciente com doença inflamatória intestinal. Como a gente está adquirindo cada vez mais hábitos americanizados, né? Então, fast food, alimentos ultraprocessados, cheios de gordura. Consequência disso, a gente vem aumentando cada vez mais o número de obesidade. E quando você está obeso, o que acontece? Duas coisas, né? Você pode aumentar a chance de você desenvolver uma síndrome metabólica e de você ter uma disbiose, tá? Uma alteração da sua microbiota intestinal. Então, o paciente que é obeso, ele está constantemente inflamado, né? Então, isso aumenta a possibilidade dele desencadear uma doença inflamatória intestinal. Hoje em dia, eles acreditam que quase 22% dos pacientes que têm doença inflamatória intestinal estão obesos, coisa que no passado a gente não via. Na época que eu me formei, o paciente com doença inflamatória intestinal era aquele paciente caquético, desnutrido, mas hoje em dia não, a gente vê muito obeso com doença inflamatória intestinal, né? E isso é muito importante porque a obesidade não só pode desencadear esse processo inflamatório intestinal, como pode dificultar o tratamento dessa doença inflamatória intestinal, né?
O estresse, que a gente vai conversar depois sobre o tratamento, eu falar um vou pouquinho mais explicar pra melhor frente, sobre isso, né? E o estresse não é que ele é causa da doença inflamatória intestinal, mas ele pode agravar essa doença inflamatória intestinal, piorar as recidivas, né? Porque o emocional, ele tem uma interferência muito grande em todo o nosso aparelho digestivo. Tanto que a gente fala que é o eixo cérebro-intestinal Intestino. cada vez mais presente no nosso dia a dia de consultório, né? Exato. Doutor Roberto, você que gosta de falar sobre microbiota intestinal, né? Complemente aí um pouco a respeito disso. A microbiota está totalmente envolvida, né, nas doenças inflamatórias intestinais, né? Se sabe hoje, né, já foram mapeados mais de 5 milhões de bactérias no nosso intestino, né, que vivem em simbiose com a gente. E quando você tem uma alteração pela doença inflamatória intestinal, ela acaba reduzindo para 3 milhões de bactérias patogênicas, desculpe. Então, isso significa que essa alteração da microbiota vai gerar uma piora da sua doença, né? Então, o que nós temos que fazer para melhorar isso? No tratamento nós vamos minuciar sobre isso, né? Mas essa alteração não só piora a doença inflamatória intestinal, como pode ser um fator desencadeante da doença inflamatória intestinal. Sim. E uma coisa interessante da microbiota, ele falou, da doença inflamatória, é que no obeso, a pessoa que está obesa, qual é a alteração que ela tem, né? Ela também diminui muito a diversidade de bactérias, sendo que, além dela diminuir o número de bactérias, ela diminui as bactérias consideradas boas, né, como a bifidobactéria, o lactobacillus, e aumenta outras que são causadoras de inflamação. E uma coisa que acho super interessante, no obeso, tem um aumento de uma bactéria, guardem esse nome, Firmicutes. Essa bactéria, o que ela causa? Ela causa uma alteração no armazenamento de energia do corpo e um desequilíbrio do apetite. Ela causa menos saciedade no paciente, fazendo, por consequência, ele comer mais. Então, o paciente obeso, ele tem esse desequilíbrio da microbiota dele, tanto fazendo ele comer mais, como aumentando as bactérias inflamatórias do intestino. Sem dúvida, e complementando também, em relação ao estresse que você falou, a depressão também. Sim. Porque a depressão também há uma alteração dessa microbiota. Por quê? Porque os extremos alimentares, tanto com muita alimentação quanto pouca alimentação, você vai ter alteração dessa microbiota. E essa microbiota alterada vai propiciar mais a doença inflamatória. Você vê o quanto o emocional interfere, né, em tudo. E Acho que teremos que fazer. a depressão pode ser usada como um fator preditor, né, da doença inflamatória intestinal, né? A gente tem que fazer depois um podcast só de probióticos, desbioses, porque é um assunto E super parte vasto. emocional também, pelo amor de Deus, né? juntar tudo isso aí. Daria para ficar aqui horas e horas falando, né? E o paciente que tem doença inflamatória, né, um paciente que tem característico alguns sinais e sintomas, né, que a gente sempre fala, né, nunca menosprezar os sintomas, Sim, né, ficar sempre atento. Paty, conta um pouquinho pra gente o que o paciente vai apresentar. Bom, o paciente com a doença de Crohn, ele geralmente, o que mais caracteriza é a dor abdominal, né? Ele pode ter diarreias também, mas às vezes nem sempre está presente. Pode ter o sangramento também, mas também pode não estar. Agora, a dor abdominal está sempre presente, né? Então, e além da dor, da diarreia, dependendo do estágio da doença, quando ela está em atividade, é muito comum a fadiga, o cansaço, né? Ele pode cursar com uma anemia. E a gente tem também as manifestações extraintestinais. Então, esse paciente ele pode cursar com artrites, com uveites, com alterações de pele, como eritema nodoso, né? E na doença de Crohn, toda vez que o paciente começar a apresentar, por exemplo, fístulas, é muito frequente, ele pode ter fístulas perianais de difícil cicatrização, né? Fístulas entre as alças intestinais.
né? Já o paciente com a retocolite, é muito característico a diarreia com sangramento, com muco, com uma urgência para evacuar, né? Além da dor, mas você não vê fístulas, por exemplo, porque é uma doença que pega só ali a mucosa. Mas também a gente pode ter as manifestações extraintestinais. André, é um paciente bastante sintomático, né? Com muito sangramento, né? Pode ter bastante sangramento, diarreia, às vezes o catarro nas fezes, né? Fala um pouquinho mais sobre essa questão, que é o que a gente vê mais de comum no consultório, esses 3 sintomas, né? Sim, esses são os sintomas mais clássicos, né? Quando o paciente procura a gente com suspeita de doença inflamatória intestinal, a dor, a diarreia, o sangramento, a urgência para evacuar, o desânimo, a perda de peso, mas a gente tem que ficar atentas a essas outras manifestações. Eu tenho uma paciente que está comigo até hoje, que é uma paciente que veio do reumatologista, porque ele estava tratando com artrite reumatoide, e o paciente passou na dermatologia, ele tratava como psoríase, e não foi feita uma colonoscopia no paciente. Então, o pai não fez exame para diagnosticar. Colonoscopia, exame que ele vai falar mais tarde, para diagnosticar a doença de Crohn ou a retocolite. Então, o paciente já vinha usando diversas medicações, que a gente vai falar daqui a pouco também, e o paciente não melhorava, e o paciente não tinha diarreia, ele tinha dor e manifestações extraintestinais. Feita a colonoscopia, o paciente tinha Crohn, tinha uma doença inflamatória intestinal no ilho, uma doença de Crohn. Então, a gente tem que ficar bem atento quando ele nos procura com outros sintomas e não só mandar para outro especialista. Às vezes, o diagnóstico está em nossa mão, sem que precise passar por outra especialidade. Exatamente. Sandro, e a incidência vem aumentando? Sim, a gente está percebendo ultimamente que a incidência está aumentando muito. E assim, esses casos são mais frequentes, principalmente em centros urbanos, né? Então, em países mais desenvolvidos, em centro urbano. E aqui no Brasil, a gente está percebendo o quê? Que está aumentando e estamos atingindo níveis de países que são considerados como endêmicos. Aqui no Brasil, geralmente a região sul, sudeste, né, são os que têm o maior número de casos. Isso está muito relacionado à questão do estilo de vida, né, do estresse, da exposição à poluição, né, aquela correria do dia a dia. Então, provavelmente, nós teremos aí um aumento significativo de casos aqui no Brasil. E aí aumenta mais a responsabilidade que todos nós temos de identificar e saber introduzir uma medicação, um tratamento adequado para esses pacientes, o mais rápido possível. E desses quadros de dor abdominal de forte intensidade, que pode sugerir até uma obstrução, que é a parada de eliminação de gases e fezes, até vômitos, ocorre bastante na questão de sinais e sintomas de doença inflamatória? Ocorrem, mas assim, geralmente a gente tem que entender que tanto a retocolite quanto a doença de Crohn, elas podem cursar com obstrução. Tá? A obstrução intestinal é um evento de urgência, tá? Então o paciente, na maioria das vezes, vai ser submetido à cirurgia devido à obstrução. Pacientes com retocolite têm menos chance de ter obstrução. Os pacientes com Crohn costumam ter mais. E acredita-se que mais ou menos por volta de 25% a 30% desses pacientes com doença de Crohn evoluam para a obstrução. Tá? E aí vai precisar realmente de tratamento cirúrgico. Pacientes com retocolite costumam ter mais dor, sangramento, como a gente falou aqui, né? Aquela vontade, aquela urgência de evacuatória. Né? Doutor Roberto, vamos falar daquele tema que a gente adora. Fístula anorretal, né? Então, primeiro, vamos esclarecer o que esse nome representa, qual que é a gravidade disso, qual que é a frequência. Você, como eu, como o doutor Sandro, que somos cirurgiões, né, e fazemos essa parte da proctologia, conta tudo detalhadamente pra gente. Eu acho que primeiro a gente tem que definir o que é a fístula perianal. Exato, me A conta. fístula perianal é uma comunicação do canal anal com a pele, Sim. ao ladinho. É aquilo que o paciente fala, doutor, eu estou com um furúnculozinho no ânus, né?
Quantas vezes você vai no consultório proctológico, é essa É queixa do espinha, paciente. né? Parece que, Estourou. De repente ele estourou, eu estava sujo, né? que suja a calcinha e a suja a cueca. cueca, o homem ele fica desesperado, né? A mulher também, a mulher acha que está menstruada, mas ela não está, ela vai ver, ela está suja, né? Exato. Então essa comunicação, que é uma infecção inflamatória, né? A inflamação que gera infecção, Uhum. é de 6 a 13% a primeira queixa do paciente. Olha só. Então, quer dizer, o paciente com doença de Crohn, que é importante dizer, isso se dá na doença de Crohn. Sim. A retocolite ulcerativa não tem fístula. Então, o paciente com doença de Crohn, de 6 a 13% é a primeira queixa dele. Então, ele vai ao proctologista com isso, e é muito importante você fazer esse diagnóstico, saber se essa fístula é por doença de Crohn, né? Então 6 a 13% é a primeira queixa. E se sabe que em torno de 28% dos pacientes podem cursar com fístula durante a vida dele com doença de Crohn. Como aumentou a sobrevida da doença de Crohn, aumentou a chance de se ter fístula, por causa das medicações. E qual que é o tratamento? O tratamento da fístula é um tratamento particular do paciente com doença de Crohn. Por quê? Este paciente vai ser submetido a uma cirurgia e ter uma terapia medicamentosa associada. E muitas vezes são múltiplas cirurgias, Isso é importante falar também. porque são fístulas complexas. Exato. E o próprio nome diz complexo, né? Complexo é uma coisa que não é fácil. Sim, Então tem que ser um cirurgião habilitado, um cirurgião especialista em doença inflamatória intestinal. sim. Quantas vezes, fala aí, Sandro, que a gente pega um paciente no consultório que ele já operou 20 vezes Sim. e não fez uma colonoscopia? Sim, sim. Às vezes eu tenho um paciente que já operou 10 vezes. Então, Dez aí você vai lá, pede uma colonoscopia, você vai ver ele ter uma baita doença de Crohn e ninguém entrou Tá com uma tratando, terapia. E o paciente às vezes não entende por que não resolve Não essa resolve, questão, né? porque tem um processo inflamatório por trás disso. Fica Muito bem. recidivando, fica Vai recidivando. Então é muito importante o especialista que entenda de doença de Crohn. Exato. Né? Quer dizer, ter o paciente com a fístula, fazer o diagnóstico correto, é uma fístula por Crohn ou não, e instituir o tratamento adequado. É. Lembrando que o exame para a fístula é um exame sob narcose, que Narcose. significa sobre anestesia, não vai ser doloroso, o paciente pode ficar tranquilo, e assim que diagnosticado, o profissional qualificado vai instituir o tratamento mais adequado. Excelente. A gente tem que sempre bater nessa tecla que é a seguinte: esses pacientes com fístula, com quadros repetitivos, têm que se levantar a hipótese de doença inflamatória intestinal. Então, assim, os médicos que atuam na linha de frente dos hospitais, quando percebe que o paciente tem fístulas complexas, tem que lembrar, pode ser Crohn. Porque quanto mais, assim, o mais rápido possível a gente instituir o tratamento, melhor o prognóstico e esses pacientes vão ter uma melhora da qualidade de vida, né? E complementando, nós que somos especialistas, a gente nem consegue chegar nisso porque a gente já pesquisa antes, né? Sim. Dificilmente a gente deixa um paciente operar 2, 3 vezes porque a gente faz colônia em todo mundo. Sim, exatamente. Isso é muito Que a importante. gente sempre fala, prevenção, né? Isso. Tem que ter o conceito de prevenção. E André, me fala só mais um pouquinho a respeito da questão dos sintomas extraintestinais. Então, são aqueles sintomas que não são relativos ao intestino, né? E o quanto é importante as pessoas precisam ficar atentas a isso, né? Então, vamos supor a questão da uveíte, né? Não é comum as pessoas terem uma inflamação no olho, né? Explica um pouquinho pra gente. Sim, sim. Até porque 40, 50% dos pacientes que têm doença inflamatória intestinal vão ter alguma manifestação extraintestinal. Então, a gente pensar que é quase a metade, né? Quase não, metade dos pacientes vão ter manifestações. Claro que as mais comuns a gente citou, eu e a Patrícia, que é as manifestações reumatológicas, então o paciente tem dor articular, tem edema, as manifestações dérmicas, que ele vai ter doenças de pele, dermatites, mas a uveíte acho que é a terceira mais comum, então, se tem uma inflamaçãozinha no olho, tem que falar para o seu... A gente tem que investigar, na verdade. Perguntar para o paciente se tem também sintomas oculares. Pode dar sintomas neurológicos também, pode dar sintomas hepáticos. Então, pacientes que têm colangite é uma doença obstrutiva das vias biliares.
mas que pode ter uma relação também direta com a doença de Crohn por conta da imunidade. São doenças relacionadas à imunidade, as nossas defesas que ficam desorganizadas, e esses outros órgãos podem ser afetados também. Rim também, até indícios de maior número de cálculo renal, pacientes com mais cálculo renal quando tem doença de Crohn, e por aí vai. Então tem que ficar atento como um todo, fazer a anamnese completa com o paciente como um Todos todo. os sintomas podem ser relevantes, né? Sim. E, Paty, e chamo para esse bate-papo aqui, desse final desse bloco, o quanto é importante o atendimento humanizado, né? Que todos nós damos ao paciente, a questão de, que o Dr. Roberto falou, de prevenção, olhar o paciente como um todo, saber escutar, né? Porque é um paciente, né, Sandro, que às vezes né? o acolhimento, às vezes, para fazer uma viagem de férias, já fica angustiado, preocupado, aonde vai ter banheiro, como é que eu vou me hospedar, que passeio que eu vou fazer, porque é um paciente dependente dessa situação, né? Sim, e muitos desses pacientes, quando chegam para a gente, às vezes já se passou anos que eles estão passando por pronto-socorro, por outros médicos, com diarreia, e ninguém faz diagnóstico, né, com dor. São pacientes que muitas vezes estão subtratados, não estão sendo tratados de maneira adequada, então não tem a melhora que deveria ter. E esse tipo de doença impacta muito na vida social do paciente. Então, tem paciente que ele, por exemplo, falta muito ao trabalho, ele não consegue trabalhar direito por conta das crises de diarreia que ele tem, ele não consegue, até, como você falou, uma viagem, um programa de passeio, ele já fica preocupado, ele muitas vezes deixa de fazer certos passeios, certas viagens por conta da doença. Tem impacto na sua vida social, amorosa, né? Muitas vezes é difícil para esses pacientes até manter um relacionamento amoroso. Então, são pacientes que eles chegam emocionalmente, muitas vezes muito abalados, precisando ser ouvidos em todos os aspectos, receber o apoio necessário, um tratamento multidisciplinar, muitas vezes, Super né? importante, Muito né? importante, né? Então, ter o acompanhamento com a nutricionista, com um psiquiatra ou psicólogo quando necessário, além do gastro, além da endocrinologista nos casos de obesidade. Então, ele é um paciente que ele precisa ser acolhido com todo amor. Isso mesmo. Vamos falar um pouquinho do diagnóstico? Eu acho super importante a gente falar qual que é o principal exame para detectar de uma forma mais específica a doença inflamatória. Paty, me conta. Bom, o padrão ouro, né, é a colonoscopia, como a gente já comentou. Então, o paciente chega com essas queixas no consultório, independente da idade, tem que ser feita uma colonoscopia. A colonoscopia é uma endoscopia do intestino. Então, a gente vai ver diretamente dentro do intestino. E aí você vai observar essa mucosa, como é que está, né? É um exame feito com sedação, pode ser feito em ambiente hospitalar, com toda a segurança. Então, o paciente não pode ter medo. Muitas pessoas têm medo de fazer a colonoscopia, né? E é o exame que vai dar o diagnóstico. Na doença de Crohn, a gente vê como o André falou, ela pode dar em qualquer parte do sistema digestivo. Então, você pode ter o começo do intestino ali, o reto comprometido, depois pula lá para o lado direito, depois você vai ver o ilho, que é o finalzinho do intestino delgado comprometido. Na retocolite, não. Ela começa no reto e ela vai progredindo. Então, você pode estar localizado só de um lado e você pode ter uma colite pegando o intestino todo, mas ela não dá saltos e ela não sai do intestino grosso, né? Então, isso, se você já acha lesões salteadas ou no ilho, você já exclui de ser uma retocolite, né? Você vai ver uma mucosa mais avermelhada, mais friável, só às vezes de tocar com o aparelho já sangra, isso principalmente na retocolite, né? Você vai ver erosões ou ulcerações, e na retocolite é muito comum você ver o muco aderido por cima das feridinhas dali da parede, né? E aí você vai fazer a biópsia, onde você pode também definir melhor essas lesões.
Ótimo. Sandro, e a calprotectina fecal? Que nome grande, né? Esse nome é difícil, né? Mas tão importante, Muito. né, para a condução aí do paciente. Explica para a gente o que é, como usa. Então, a calprotectina fecal é um marcador de inflamação. Então, ela está presente quando a gente tem uma inflamação no intestino. Então, a gente pode lançar a mão disso quando, por exemplo, a colonoscopia vem normal, mas o paciente tem sintoma, tem desconforto. Então, a calprotectina pode ser usada e deve ser usada como um marcador de inflamação, né? E a calprotectina também é muito útil para a gente diferenciar entre as doenças inflamatórias intestinais e a famosa síndrome do intestino irritável, que é Excelente. muito comum, né? Que é muito frequente no nosso consultório e ela é uma doença funcional. Então, quer dizer, na síndrome do intestino irritável, a calprotectina vai estar normal. Na doença inflamatória intestinal, ela vai estar elevada. E hoje, quando o paciente, mesmo sem sintomas, apresenta uma calprotectina elevada, muito elevada, às vezes 5 vezes a mais do que o habitual, a gente tem que investigar, tem que procurar, tem alguma coisa aí. Então, ela serve como um alerta, como um diagnóstico. Além disso, a calprotectina é usada também para o nosso controle do tratamento. Então, se a gente entra com a medicação e o paciente começa ao longo do tratamento a apresentar uma elevação da calprotectina, pode ser que ele esteja perdendo resposta ao tratamento. Então, a gente, às vezes, lança a mão de fazer esses controles aí periódicos. O quanto importante, né, ela tá dentro do nosso meio, né, para fazer todo esse acompanhamento que você acabou de falar, Sim, né? sim. E os médicos têm que saber solicitar isso, né? Exato. Porque ele está disponível, e então, assim, Tem que ser pedido. tem que ser pedido. Inclusive, ele faz parte, né, do rol de da ANS e também está no SUS. É. Então, não tem por que não pedir. Não tem por que não pedir. Acho ótimo você falar isso. Tá? Não tem por que não pedir. É um exame que tem que ser coberto para quem tem convênio e tem no SUS. Tá? Então, não tem por que não pedir. André, falamos agora de colono, calprotectina e tá todo mundo querendo saber. E a tomografia? E a ressonância? E a Os exames de endoscopia? imagem? Aonde se encaixam no diagnóstico? Então, o exame maravilhoso, espetacular, perfeito para diagnosticar a doença é a colonoscopia. Mas tem pacientes que a sintomatologia é mantida e a colonoscopia é normal. Seja a colonoscopia só por imagem, quanto pela biópsia seriada. E essa colonoscopia, o colega talvez não consiga entrar muito bem no íleo, que é a porção onde o exame tenta pegar, tenta chegar até o finalzinho. Mas o paciente continua com sintomas, tem dor, tem perda de peso, tem calprotectina elevada. E agora, como a gente vai diagnosticar ele? Vai abrir a barriguinha dele? Não. A gente lança a mão de outros artifícios, dentre eles a enterotomografia, a enterorressonância, que é uma ressonância, é uma tomografia como se faz, mas com um contraste específico para aquilo. Que aí ele vai pegar essas porções que a colonoscopia não conseguiu visualizar. E, além disso, para o paciente que a gente suspeita de Crohn, não esquecer de fazer endoscopia digestiva alta, porque o Crohn pode acontecer em qualquer órgão, então tem que investigar também o estômago. E aí, último pensamento, se você não conseguiu, pela tomografia, a ressonância, a endoscopia identificar, a gente tem a cápsula endoscópica. A gente pode botar uma microcâmera dentro do paciente, vai filmar todo o aparelho digestivo, vai sair depois pelo reto, e aí alguma lesão que esteja ali, ele vai identificar. Mas é importante que a cápsula endoscópica não pode ser feita em paciente com Com obstrução. Crohn. O cirurgião vem dar esse alerta. É importante, né? Porque a cápsula não sai, né? Então, Então, última a opção. cápsula endoscópica é no paciente não obstruído, não Sim, pistolizado, sem né? dúvida. Então aí você pode utilizar a cápsula endoscópica. E existe também a enteroscopia de duplo balão, tá? Que é um exame um pouquinho mais invasivo, o paciente às vezes não vai gostar muito de fazer, né? Então, isso é também um outro exame que você pode utilizar. E lembrando que não existe diferença estatística entre ressonância e tomografia. Sim, nenhuma. Porque o paciente pergunta, doutor, mas a ressonância não é melhor? Não, não existe diferença.
Então, tanto a interotomo quanto a interorressonância tem o mesmo valor estatístico diagnóstico e prognóstico. E só para elucidar isso que ele falou, a importância, eu tenho um paciente com doença de Crohn, jovem, 20 e poucos anos, a colonoscopia dele totalmente normal, não tinha nada. E ele com dor abdominal, perdendo peso, tal. Aí fizemos a enterotomografia, ele tinha 8 áreas de subestenoses no intestino delgado. Nossa. E aí iniciou um tratamento tal e melhorou. Então, como falou, a gente não pode, porque a colonoscopia veio normal, parar a investigação e muitas vezes esse paciente fica sendo tratado como síndrome do intestino irritável, porque está Sim. com dor abdominal e não é feito o diagnóstico correto. Agora chegou aquele momento que Dr. Roberto Zanaga vai brilhar. Adora! Adoro! Mitos e verdades. Mito, verdade. Todos preparados? Preparados? Vai ser Preparados? bate-bola. Preparados? Bate bola, hein? Pá, 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 pá. Doutor Roberto, por favor, dou a Vamos lá. palavra a você. Vou começar com você, Van. Ah, que delícia! Doença inflamatória intestinal. Mito ou verdade? Não pode comer glúten? Não, é mito isso. Claro que pode comer glúten, só que não exacerbadamente, exageradamente. O glúten ele inflama, né, o aparelho digestivo. Então, se você tiver uma consciência aí da ingestão e for bem controlado com o seu médico e nutricionista, pode comer, a não ser que você seja um celíaco. Mas se não, você pode comer de forma moderada. Pati, retocolite ulcerativa e doença de Crohn, mito ou verdade? São a mesma coisa? Não são. São doenças inflamatórias crônicas, mas com características diferentes. Sandro, o estresse pode gerar ou piorar os sintomas da doença inflamatória intestinal? O estresse pode piorar realmente os sintomas, né? Mas não é ele que é o causador. A gente já falou aqui que é o genético, né? Que tem uma série de causas. André, mito ou verdade? Isso daí, olha, perguntam sempre no meu consultório. Doutor, doença inflamatória intestinal tem cura? Já dito anteriormente, isso é um mito. Não tem cura. Não tem Doença cura, né? inflamatória. Tem controle. Muito bem. Vou voltar então agora para Pati. Pati, doença inflamatória intestinal é somente em adulto? Não. Tem crianças, adolescentes com doença inflamatória intestinal, né? Tenho uma paciente que o filho dela com 4 anos tem doença de Crohn. Então, a doença ela pode aparecer em qualquer faixa etária. Então é um mito. É um mito. Pati, vou voltar para você. Depois que o Sandro já falou, então eu falar para ele, não adianta, tá? A calprotectina fecal, mito ou verdade? A calprotectina fecal só aumenta na doença inflamatória intestinal? Não. Mito? Mito! Não, a calprotectina é um marcador inflamatório. E significa que você está com câncer se ela estiver muito alta? Não significa. Pelo amor de Deus, nem fala essa palavra. Calprotectina alta não tem nada a ver com câncer. Sandro, quem tem doença inflamatória intestinal, mito ou verdade, pode fazer exercício, andar de bicicleta, por exemplo? Pode e deve, porque a atividade física ajuda bastante na qualidade de vida. O problema é que, às vezes, esses pacientes têm uma fadiga crônica muito importante, então, às vezes, dificulta. Mas se ele não tiver com esse problema, pode fazer sim e deve fazer atividade física. Vou voltar para o André, que falou bastante disso e ele vai responder agora. Mito ou verdade? Se não tem diarreia, não é doença inflamatória intestinal. Mito ou verdade? Mito? Falamos sobre isso já anteriormente. A doença de Crohn nem sempre vem com diarreia. E uma cirurgiã aqui, gabaritada, nossa apresentadora, vai responder essa. Mito ou verdade? A cirurgia é a última opção
para o tratamento da doença inflamatória Na intestinal? verdade, a gente evita de operar, né? Existem hoje tratamentos super modernos e qualificados, né? Que são, na verdade, a primeira escolha para o tratamento. Aí, caso tenha obstrução, que nem o Dr. Sandro falou, ou fístula, né? Aí sim é indicado o tratamento. Então, não é a principal opção. E essa eu vou perguntar para quem vai responder. Não sei, mas essa vai para quase todo mundo, porque eu acho que quase todo mundo teve essa. Mas vou falar com a nossa loira fantástica, certo? Brilhosa. Ó, brilha, né, gente? Mito ou verdade? Quem está com doença inflamatória intestinal pode parar o remédio por conta própria? Nunca, nunca. Porque às vezes o paciente está há anos controladinho, bonitinho, ele fala, não, eu não vou mais precisar disso daqui. E ela vai recidivar. Tá? Então, não parem nunca o tratamento de uma doença inflamatória intestinal. Tá? Peguei caso essa semana. Agora eu quero saber, gente, agora para terminar, porque esse daqui é bem polêmico, eu acho que todo mundo já teve. Vou começar com o Sandro e depois terminar com a Van. Você já teve algum paciente que parou o remédio sozinho? Sim. Opa, Sim, opa. sim. Todo mundo já, né? Uma semana Não só depois, uma. Todos fístula. recidivaram, não é? Todos recidivaram. Todos recidivaram, todos. né? Então, Recidiva muitas vezes pior. porque esse mito e Pior. verdade eu acho que é rotina de todos, né? Exato. E isso eu acho que tem que ficar claro, esse último, né? Não pode parar com o remédio. Por isso é tão importante o acompanhamento desses pacientes e a orientação, porque o tratamento é uma decisão em conjunto do médico com o paciente, né? Então, assim, a gente lembra que esses pacientes são pacientes crônicos e que provavelmente vão usar essa medicação por anos e anos e anos. Então, assim, não pare, porque isso pode afetar realmente todo o tratamento. Vamos finalizar o primeiro episódio do nosso podcast Além do Jaleco. Vamos dar continuidade no segundo episódio ao tratamento, falar mais sobre qualidade de vida, sobre o atendimento em consultório. Então estará imperdível. Me despeço aqui com o meu Instagram, @doutora Vanessa Prado, Dr. Sandro, @SandroNV Loureiro. doutora Pati, Doutora Patrícia S. Naufal. doutor André Aguiar, @Aguiar. doutor Roberto Dr. Roberto Zanaga. e tchau!